se você tá com a chave do seu apartamento na mão, pensando que é só chamar um pedreiro e bora começar a obra, calma. Deixa eu te explicar um pouquinho como é que é um projeto executivo de arquitetura. Eu sei que talvez você já saiba que é importante você ter um projeto, um planejamento, contratar um arquiteto para deixar as coisas bonitas. Mas esse não é só o nosso trabalho. Além de deixar as coisas bonitas, um arquiteto pode fazer com que você tenha identificação real com a sua casa, com que você sinta que você está voltando para o melhor lugar no mundo no fim do dia. Mas tudo isso vai passar por um período de projeto e no final dele a gente faz uma parte mais técnica e burocrática, chega a ser, que chama projeto executivo. Cada escritório entrega o seu projeto executivo de um jeito. Alguns entregam só online, alguns entregam impresso, alguns entregam mais ou menos completo. Mas é legal te contar o que você tem que esperar de um projeto executivo de arquitetura, porque eu acho que quando você entende o que está incluso num projeto executivo de arquitetura, vai ficar mais fácil de você entender o tanto de coisa que precisa para começar uma obra. Aqui no escritório, a gente entrega esse projeto assim, ó, lindão. E ele também vem num aplicativo e também tem um monte de outros detalhes, né? Mas, basicamente, esse livro gigante aqui, com muitas páginas de detalhamentos, vai conter aqui coisas como a sua planta de layout do seu projeto, que vai ter sido toda definida num projeto criativo e vai ter ali todas as medidas de todas as coisas, né? Já pensou que delícia você chegar numa loja de sofá para comprar o sofá e já saber o tecido, o modelo, a medida, tudo certinho, não ficar perdendo tempo tentando escolher as coisas sem saber se vai combinar? Isso vai ter no seu projeto executivo. Mas muito além disso, a segunda parte de um projeto executivo é uma planta que a gente chama de planta de reforma. É nesse material que vai ter ali tudo que precisa ser feito na sua casa. Imagina assim, o seu pedreiro, o seu empreiteiro, o seu engenheiro, ele vai pegar esse guia e vai poder orçar a sua obra corretamente para você, porque ele vai ter ali descrito tudo que vai ser realizado. Então vai ser demolida essa parede, vai ter tantos metros de rodapé instalado, novos pontos de tomada, aqui vai ter um ar-condicionado e tudo mais, tudo de uma forma muito planejada. Quando você tem a possibilidade de ter um material completo assim para fazer um orçamento, isso também significa que depois você não vai ter tantos imprevistos financeiros na obra. Eu falo tantos porque pode acontecer, sempre pode, mas a tendência é que tudo já tenha sido dimensionado e orçado corretamente antes. Depois, a gente tem uma planta que chama planta de elétrica. A planta de elétrica, ela vai ter exatamente todos os pontos de elétrica revisados para você. E daí a gente tá falando aqui do pontinho do LED que ilumina a prateleira, mas a gente também tá falando do seu secador, que tem aquele pininho 20 amperes, onde é que você seca o cabelo, vai estar ali naquela posição estratégica, vai ter toda a quantidade de espelhos, de tomada, se a tomada é dupla, se a tomada é simples, aquele equipamento que é 220, isso já vai estar dimensionado. Quando você tem um projeto de elétrica bem dimensionado, com tudo que ele envolve, você corre bem menos risco de ter fio aparente, de ter alguma coisa que não tá funcionando para você. Por exemplo, o meu secador de cabelo não entra na tomada, o meu micro-ondas não foi previsto que vai ter uma tomada atrás e agora como é que eu faço para puxar isso? Isso não pode acontecer numa obra com planejamento. Depois a gente tem outra planta que é de hidráulica e serve para o mesmo propósito, marcar ali todos os pontos e adaptações que são feitos. Por exemplo, se você compra uma torneira linda de parede, é uma coisa. Se você compra uma de bancada, é outra. E qual é o modelo? Ela vai ser alimentada com água fria ou quente? A saída de esgoto é de piso ou de parede? Então o móvel vai ter que ser adaptado para aquela saída. A planta de hidráulica, ela é um guia de todos esses detalhes super arquitetônicos e minuciosos para que depois você possa ter mais certeza na escolha dos seus metais, na posição que vai ficar suas coisas, né? Na quantidade de coisas que estão sendo compradas ali, e é para isso que ela serve. Depois tem a planta de revestimentos de piso e de parede. Revestimento de piso e de parede precisa ser quantificado, mas muito além de metros quadrados, você precisa saber o número de peças, porque às vezes vale mais a pena em questões de aproveitamento. Se o sócolo da sua bancada vai ser revestido ou não vai ser revestido. Sócolo é a base de alvenaria que você apoia ali o móvel, né? Se você vai ter algum tipo de revestimento menor, qual é a quantidade de aproveitamento, a quebra, que é o coeficiente que você aproveita ou não de um revestimento. Nas suas paredes, né? Quais as cores sugeridas e os testes de cor sugerido, qual é o acabamento dessa tinta, se ela é fosca, se ela é acetinada, qual é o tipo, qual é a marca. Tudo isso consta numa planta de revestimentos. E depois ainda tem a de rodapé, porque você só vai colocar rodapé na sua casa onde não tem marcenaria sob medida. Então isso também precisa ser
especificado, quantificado. Existem muitos tipos de tudo no mercado. Existem muitos tipos de rodapé, muitos tipos de tinta, muitos tipos de luminária. E se você não tem um guia completo com tudo isso, né, fica impossível escolher e você perde tempo. Imagina, durante a sua obra, você vai lá comprar o rodapé e descobre que existe 75 tipos de rodapé. Como é que você vai escolher isso num curto período de tempo? Agora, se você já tiver pré-aprovado isso antes, se você já souber a marca que é legal, o material, a quantidade, você vai demorar, tipo assim, 2 minutos para fazer essa compra. Essa é a diferença. Depois vem uma planta que chama planta de iluminação, onde vai ter ali a altura do forro, a quantidade de forro, se vai ter ou não, como é que vai ser, o tipo de luminária certo para o seu tipo de forro, o tipo de lâmpada certo para atividade. Uma lâmpada de um espaço de home office não é igual à lâmpada da sala, que não é igual à lâmpada do banheiro, a temperatura de cor, a potência, a quantidade, as especificações da luminária e da lâmpada, do pendente, quantas lâmpadas vai naquele pendente, uma lista completa de tudo que tem em um forro, né, em uma iluminação de uma casa, essa iluminação confortável. Isso só é possível quando a gente está comprando os tipos certos de luminária. Você sabe que a iluminação muda tudo em um projeto, então é imprescindível ter esse cuidado e essa atenção. Depois vem uma série de outras plantas, que aqui no escritório a gente chama de mapas, mas que são as listas de compra. Imagina você ter todos os eletrodomésticos listados, modelo, voltagem, tudo certinho, já compatibilizado com a sua marcenaria. Todos os móveis soltos, que a gente chama, mas também engloba cortina, engloba sofá, engloba todas as coisas que envolvem os móveis soltos de um projeto. Você ter todas as pedras quantificadas, né? Todas as bancadas, o tipo, o acabamento, para depois ficar mais fácil da sua marmoraria poder orçar. E também os móveis planejados. Tudo isso organizado em listas. A minha preferida, tá? Vou te contar, é a de metais e louças. Metais e louças é tipo assim, desde o seu vaso do banheiro ali, a sua cuba, mas também a válvula que vai ali dentro, o sifão que liga, qual o tipo de sifão, se é um sifão rígido ou se é um flexível, se ele precisa ser duplo ou se ele é simples, tudo isso perfeitamente listado para depois você só comprar. A gente também dá acesso aos links de compra de todas essas coisas para os nossos clientes, então dá para só ir clicando e comprando se você tiver ainda menos tempo. Depois dessa parte de mapas, ainda vem uma parte de vistas, né? Vistas é como se fosse um corte de bolo, assim, a fatia do bolo do seu apartamento. E depois, pro pessoal da obra, isso é uma facilidade, porque eles vão saber exatamente a altura de todos os pontos, como é que vai ser a área de aplicação de um revestimento, né? Fica muito mais fácil com uma vista de obra dessas coisas serem entendidas por quem está fazendo a execução desse projeto. E quanto mais detalhadinho for o seu projeto, então, eu quero que a minha casa seja uma casa de boneca. Bom, então ela vai ter milhares de detalhes como esse. E decidir isso na hora, ou deixar para fazer isso de uma vez só, ali na obra mesmo, é impossível, porque com certeza você deixa passar alguma coisa. É por essas e outras que existe o tempo de projeto. Dentro do projeto ainda vai ter lá todos os detalhamentos de todos os móveis, como é que é a divisão interna desses móveis, qual é o acabamento, o MDF, o puxador, se esse móvel é iluminado ou não, se ele for, onde é que é a tecla que acende. Todo esse detalhamento, tudo isso é o que faz a sua obra ser mais rápida, é o que economiza seu tempo de decisão, é o que faz esse planejamento que a gente faz antes ter sentido e você sentir que esse material que você recebe no final do processo e que vai guiar a sua obra, seja ela feita por você com uma empresa ou com, enfim, né, um arquiteto acompanhando, isso é um guia, é como se fosse uma bíblia ali. E se daqui a alguns anos você vender o seu imóvel, isso agrega valor no seu imóvel. E se daqui a alguns anos todas as suas lâmpadas queimarem e você tiver que trocar, você consegue fazer isso com a mesma qualidade porque você tem onde consultar. E além disso, se daqui a alguns anos você quiser fazer uma nova reforma, você vai saber exatamente tudo que aquele imóvel já teve de intervenção e isso vai também facilitar para o futuro outras coisas que você decida fazer, outras modificações, né? Vou trocar esse revestimento de cima da pia aqui porque eu não gosto mais dele, você já sabe a área, isso não muda, né? Quando você já se planejou anteriormente. Essa é a importância, então, de um projeto e eu sempre gosto de falar e mostrar essas coisas, porque se a gente não fala sobre isso, fica parecendo que o nosso trabalho de arquiteto é fazer imagens bonitas. E as imagens são lindas mesmo e servem para os nossos clientes aprovarem o projeto, mas definitivamente elas não são
suficiente para você tirar um projeto do papel. Você só consegue tirar um projeto do papel com um projeto executivo, que é essa parte, que é esse final do nosso trabalho e que justifica o tempo que se demora em um projeto. Então é isso. Se você tiver qualquer dúvida sobre projeto executivo, não deixa de comentar aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e eu vou adorar saber se vocês gostaram ou não de toda essa explicação detalhada do que é um projeto executivo.